Comentários e entrevistas sobre política. Olá, estamos aqui em mais um Momento Democrático, programa do portal RC1. Hoje, eu e Ronaldo Bianchi vamos ter o prazer de entrevistar Aspásia Camargo, professora, socióloga, política, exerceu mandatos de vereadora e de deputado pelo Rio de Janeiro, foi secretária executiva do Meio Ambiente, participou da política cultural brasileira, uma pessoa muito capaz de nos ajudar a entender o momento político que o Brasil vive, com todas essas nuances e todas essas surpresas, por falar assim. Professor Aspásia, você tem uma larga experiência na administração de órgãos estatais brasileiros de meio ambiente. Foi secretária executiva do Meio Ambiente, representou em fóruns como a Convenção das Nações Unidas sobre Biodiversidade, presidiu workshops internacionais sobre oceanos, coordenou e redigiu o documento com as propostas brasileiras de mudanças em nossa política de meio ambiente, publicada após a Conferência 92, Rio 92. Eu lhe pergunto, o Brasil se transformou no vilão do meio ambiente, no vilão internacional do meio ambiente. Você acha isso justo? Você acha que o Brasil faz por merecer essa denominação? Olha, eu acho que não. É o contrário. Eu acho que a primeira grande formulação do desenvolvimento sustentável saiu do governo Fernando Henrique Cardoso, quando eu presidi a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, e, pela primeira vez, nós pusemos juntos a economia, o problema social e o problema ambiental como parte do mesmo projeto de desenvolvimento. Isso eu tenho milhares de... Nós envolvemos 20 mil pessoas no Brasil inteiro para formular esse projeto. E ele foi divulgado em 2000, em pleno governo Fernando Henrique, e depois abandonado no governo Lula. Então, nós temos a honra de dizer que somos eu sou a mãe do desenvolvimento sustentável, que hoje virou o programa ESG das empresas, porque foi exatamente isso que nós propusemos. Desenvolvimento, sim, mas com inclusão social e com responsabilidade ambiental. Não é fácil, porque, se fosse fácil, nós já tínhamos resolvido o problema climático lá na Conferência de Paris, de 2015. As promessas que os países desenvolvidos têm feito, eles mesmos não cumprem, né? E o grande problema é dos países desenvolvidos, porque eles é que continuam a crescer de maneira insustentável, né? E nós vamos seguindo aos trancos e barrancos porque não temos a capacidade, Zé Carlos, de formular esse novo projeto num plano mundial, né? Isso exige uma globalização do pensamento, uma globalização da ação. Isso exige novas Nações Unidas, umas Nações Unidas muito mais vigorosas do que essa pobre ONU que nós temos aí, que mal se aguenta em pé, que também é clientelista, que também está cheio de funcionários e não tem dinheiro, não consegue fazer nada, né? Então, é um desafio mundial. Agora, nós temos objetivamente um caminho traçado. Hoje mesmo, a Tatiana Rosito, que é a secretária de Assuntos Internacionais do governo, e é uma pessoa muito competente, está dizendo isso. Nós temos uma cartilha da economia verde que é muito complementar, a meu ver, ao agrobusiness, que, na verdade, eleva o agrobusiness e se agrega ao agrobusiness, fazendo um investimento industrial mais robusto, né? Com indústria de cosméticos, que nós podíamos desbancar a Lancôme, cá entre nós. Um produto da Lancôme custa R$ 1.200, um potinho, que nós podemos fazer por R$ 300, e fazemos já. Então, nós temos cosmético, nós temos a indústria de medicamentos, nós temos a indústria dos alimentos. Você tem que ir por esse caminho, que é um caminho riquíssimo, né? Nós temos que ter uma Embrapa 2 para trabalhar com esses novos produtos, né? E o Brasil tem tudo. Eu e o Zé Carlos Carvalho fizemos um artigo recente sobre isso, que eu teria muito prazer em divulgar com vocês, onde a gente mostra isso.
E o cálculo que a gente fez depois do artigo é que você poderia dobrar o PIB do agrobusiness com a economia verde num prazo de 10 anos. Essa que é a perspectiva. Agora, o Brasil é uma mula sem cabeça, é um bicho tonto, embriagado, que não sabe para onde vai, paralítico, né? E a nossa geração, sofre muito com isso, porque nós não entendemos como é que isso aconteceu. Como é que esse país parou desse jeito? Porque o projeto estava errado, né? Vamos convir. O projeto que nós estávamos discutindo aqui, Ronaldo, do Franco Montoro, da descentralização que trouxe a prosperidade para o interior de São Paulo, né? Esse projeto é que é o projeto que pode fazer o Brasil andar para frente, né? Da inteligência, das novas tecnologias, da tecnologia digital, da inteligência artificial, muita educação, choque de educação nesse país, porque, veja você, há 100 anos atrás, um homem chamado Anísio Teixeira formulou o novo projeto de educação para o Brasil. Foi a chamada Escola Nova, que ele, na verdade, formulou em 1926 e que ele deu a público com grande estardalhaço em 1932. Tudo que nós precisamos está naquele documento. É a escola que tem que comandar o processo, é o professor que tem que comandar o processo, junto com os alunos, numa pedagogia igualitária, numa pedagogia que não é livresca, nem enciclopédica, é prática, é dinâmica, né? Tudo isso estava lá no Anísio, e nós não fizemos nada. Sabe, isso me dói. Ver um país que tem condições, que tem grandes pensadores, grandes quadros, grandes formuladores, grandes cientistas, e que está parado como uma mula num mata-burro e não consegue passar, né? Então, eu acho que esse desafio de explicar essa paralisia, né, que é virótica, porque parece que a gente não consegue sair do lugar, eu acho que é o desafio que nós temos ainda pela frente, né? A nossa geração, que foi uma geração muito sofrida, porque nós lutamos por reformas, trabalhamos muito, contribuímos, eu não tenho dúvida nenhuma que nós contribuímos, mas parece que foi tudo ficando mais enrolado, e eu considero que a nossa democracia está no banco dos réus, ao contrário da maioria das pessoas ingênuas que eu tenho ouvido e que eu até admiro. Eu acho que a democracia brasileira está em transe, porque é uma perda completamente de rumos, e nós que temos uma tradição antiga, né, de inteligência política, nosso grupo, nós sabemos que há alguma coisa errada nisso aí, porque as pessoas esqueceram que é o sistema produtivo que alimenta a prosperidade. Nós tivemos prosperidade porque nós tivemos uma revolução industrial extremamente injusta, Exato. e que nós corrigimos. Quando o processo pegou ritmo, os trabalhadores se organizaram e exigiram direitos. E é isso que vai acontecer. E o que a China fez foi isso. Primeiro, ela organizou o processo produtivo e botou aquela economia para funcionar a pleno vapor. E depois, agora, vai distribuir a renda mais, está pensando mais nos problemas sociais que se criaram, mas tem hoje 300 milhões de chineses ricos, prósperos, e mais 200 ou 300 na classe média. Tem um desafio enorme? Tem. Ainda tem 1 milhão de pessoas pobres na China. Mas olha o que eles fizeram. Em 40 anos, a China andou para frente e nós andamos para trás. Então, você foi perfeita nessa avaliação. Pois não, Zé Carlos, desculpe. Não, eu só queria... A Aspásia, ela falou muito aí da parte do meio ambiente e linkou com o interior de São Paulo, e me lembrei do etanol. Meu filho. Queria perguntar para a Aspásia por que o etanol, ele que
todos os técnicos consideram um excelente substituto, um excelente mitigador, pelo menos, dos problemas da poluição gerados pelos combustíveis fósseis. Por que no Brasil a coisa não atingiu o que devia atingir? Sim, Ronaldo? Eu vou emendar essa tua pergunta em outra. Na verdade, além do etanol, o que a gente, por incrível que pareça, nós tivemos um boom industrial a partir de 1942, com a CSN, e que vai ter um impulso até o final dos anos 80, começo dos anos 90, né, que propiciou uma elevada taxa de crescimento, e nós voltamos, a partir daí, a ter um país cuja a locomotiva real passa a ser a exploração mineral, na área da exportação, e exportação de bens primários agrícolas, né? Voltamos ao princípio. E a indústria, que tinha 35% do PIB, passa a ter 11% do PIB, né? Em menos de 25 anos. É uma involução inacreditável. O etanol é uma fonte de riqueza própria nossa, que já começa pro alto, lá atrás, que não toma força nunca, em termos de mobilidade individual, o etanol, como o Zé Matos está falando, é uma saída, mas tem outras coisas. A gente deixou de agregar valor nos nossos produtos. O que aconteceu? Exatamente. É porque você sabe que tem uma tese muito interessante de um grande economista chamado Gersinger, que foi um estudioso dos países atrasados, das industrializações atrasadas. E ele diz que há vantagens no atraso. Por exemplo, a China partiu do zero. Então, não tinha ninguém para incomodar. Não havia nenhum segmento em decadência pendurado no Estado para impedir o Estado chinês de adotar soluções inovadoras, tecnológicas, parcerias globais. Nada disso aconteceu. Nós não. Nós tivemos que carregar um segmento que sofreu muito com a política americana, não é? De primeiro dolarizar o mundo, né? Porque o padrão ouro foi convertido em padrão em dólar. E isso foi uma expropriação fantástica dos recursos de países pobres, porque a transferência foi o seguinte: era uma equivalência, havia uma equivalência na época entre o dólar e o ouro, que eles prometiam que seria permanente. E hoje o dólar vale 19% do ouro. Então, você vê que os americanos aumentaram a dívida para poder manter o padrão de vida deles e expropriaram os recursos flutuantes da economia internacional. E nós ficamos passivos, agarrados com aquele segmento que estava agonizante, porque vinha de um regime militar que já era equivocado, porque naquela época nós já devíamos ter liberalizado a economia, naquela época nós já deveríamos ter feito a renovação do nosso setor produtivo, e não fizemos, porque criamos um enorme cabide de proteções e isenções que foi se agravando na medida em que a economia foi evoluindo. Porque quanto mais atrasados nós ficamos, mais compensações o segmento produtivo tem que receber para se manter vivo. Essa é a realidade. Por exemplo, por que nós temos o Simples? Nós temos o Simples porque 70% dos produtores médios, pequenos, que estão na economia brasileira, em micro, morrerão se eles tiverem esses impostos alucinados que o governo cobra do setor industrial. Então, você vê que o aleijão, né, as deformações da economia foram se agravando à medida em que a economia foi empobrecendo, né? E eu acho que você tem razão quando você pergunta por que isso aconteceu. Foi uma falta de iniciativa, foi uma falta de responsabilidade das nossas elites políticas? Eu acho que foi.
porque o Fernando Henrique fez o milagre de tirar o Brasil do impasse da inflação, não é? De modernizar a economia no que ele pôde, e depois nós tivemos um agrobusiness que teve um mercado favorável, mas vamos convir, o nosso agrobusiness é controlado por grandes empresas intermediárias. São as traders. As traders é que dominam. Então, vamos convir que não há razão para a gente cantar louvores. Agora, uma coisa que eu queria esclarecer a você, até dar uma declaração pessoal, né? Que é inédita. Eu caí, a bem dizer, do Ministério do Meio Ambiente porque eu defendi o etanol e porque eu pus o presidente Fernando Henrique, ele me deu essa atribuição, né, de fechar um acordo com a Alemanha, na época, e levar para a ONU uma grande iniciativa conjunta, onde o carro-chefe da nossa economia renovável, do nosso desenvolvimento sustentável, seria o etanol. Eu defendi o etanol com unhas e dentes e caí do Ministério por causa disso, porque os interesses do petróleo estavam infiltrados no Ministério da Fazenda e o Pedro Malan, que é uma pessoa que eu admiro muito, nem podia imaginar que ele ia ter que enfrentar problemas como esse, e o dinheiro existia. Na Petrobras era um recurso ali abandonado, uma franja de uns recursos que poderiam ter dado ao Brasil um protagonismo internacional. Nós podíamos ter um motor a álcool absolutamente revolucionário, né? Nós fizemos a mistura de gasolina com álcool e, até hoje, somos campeões. Por que parou, gente? Porque a nossa elite, a nossa classe política é ignorante, é atrasada e é irresponsável. E eu pergunto a vocês, vendo a prosperidade de São Paulo, que deu certo, vendo o Ceará, que está crescendo, melhorando, apesar de todas as dificuldades, que nós sabemos, por exemplo, que a indústria naval podia estar bombando no Ceará, só não está porque os interesses corporativos, Deus sabe lá, Forças Armadas, não sei quem é, impedem isso. Então, você vê que o Brasil... Eu escrevi em 1993, para o Colégio do México, um trabalho, um ensaio chamado A Federação Acorrentada. E eu vou relançar esse livro agora, porque, na verdade, se vocês quiserem que eu resuma esse drama, eu vou dizer, é a Federação Acorrentada, porque os protagonistas do desenvolvimento, Franco Montoro estava absolutamente certo, são as regiões brasileiras. Não é o governo federal, não é Brasília, que é um foco infeccioso de clientelismo, de atraso, né, de negócios escusos, né? Enquanto o Brasil pulsa, o Brasil tem energia, o Brasil tem vontade de crescer. Agora, eu pergunto a vocês, qual é o mecanismo fiscal que um município ou o Estado possui para fazer a economia crescer? Exatamente, Aspásia. Eu queria até pontuar aí a sua resposta aí tão esclarecedora, porque nós estamos aqui nas vésperas de uma reforma tributária, pelo menos assim estamos lendo no jornal. E, acontecendo essa reforma, existe uma grande demanda de pessoas que acham que a divisão, a partição dos impostos no Brasil é errada, que a concentração no governo federal, na União, não é boa para o desenvolvimento brasileiro, inclusive seria até a raiz, uma das raízes do problema da corrupção, uma vez que, para conseguir fazer uma ponte numa cidadezinha, é preciso que o deputado vá lá em Brasília liberar a verba da ponte. Então, eu gostaria que você nos falasse se você tem alguma sugestão ou qual é a sua posição a respeito dessa divisão brasileira dos impostos, da receita dos impostos. Olha, Zé Carlos, eu acho que você resumiu tudo. Na verdade, para fazer uma pontezinha,
nós precisamos de emendas parlamentares. Será que não está aí a explicação para essa monstruosidade que são essas tais emendas secretas aí, que nós estamos criticando? Claro, é monstruoso isso, porque, na verdade, 513 deputados se beneficiam de uma coisa que não cabe, o Brasil não cabe nesses 513 deputados, né? Então, algumas regiões privilegiadas vão receber dinheiro até mal gasto, né? E mal utilizado, enquanto outras vão ficar à deriva sem nada, né? Então, eu acho que realmente os problemas vêm daí, vêm dessa deformação fundamental, que é concentrar dinheiro em Brasília, quando Brasília não tem capacidade sequer de formular um plano para o Brasil, um plano de desenvolvimento para o Brasil. O país é muito grande, ele está dividido em regiões que têm vocações diferentes, que têm potencialidades diferentes e que têm infraestrutura muito desigual. Então, eu não posso pedir de um estado como o Amazonas, que é gigantesco, coberto de florestas, né, a mesma agilidade, as mesmas facilidades que eu encontro em São Paulo e em Santa Catarina. Não é justo isso, né? E eu não vou falar do Rio de Janeiro, que é um caso à parte. Se vocês quiserem conversar comigo, eu vou contar para vocês a verdadeira história do Rio de Janeiro. Agora, o certo é que esses impostos, nós tivemos um debate importante da Lídia, aliás, na sexta-feira, que resume o drama. Primeiro, ninguém quer o tal do cashback, ninguém quer cortar subsídios básicos da alimentação para transferir o dinheiro para Brasília para depois voltar. O dinheiro, Deus sabe como, né? E não vai voltar, evidentemente. Então, esse é um problema. E o outro problema é que eu acho que o Paulo Rabelo de Castro tem toda a razão quando ele diz que a gente tem que aumentar as receitas próprias e não diminuir. Se eu centralizo mais em Brasília, vai ser mais corrupção, vai ser mais desperdício. Brasília nem sabe o que está acontecendo no Brasil. Essa é a realidade. O que Brasília sabe do que está acontecendo no Rio de Janeiro? Nada. Zero. Então, o que nós precisamos é aumentar a receita própria e não diminuir. Então, o que significa? Que nós teríamos que evitar o passeio do dinheiro de baixo para cima, para voltar de cima para baixo, sob a forma de corrupção, fisiologismo, protecionismo familiar, para não dizer outras coisas, roubo, simplesmente. Então, nós teríamos que realmente fortalecer a federação nessa reforma. E isso significa aumentar substancialmente a carga de impostos que o município recolhe, incentivar o município a melhorar esse processo, que ainda é incipiente, mas vem crescendo. Os municípios e os estados brasileiros não estão com problema fiscal. Isso o Zé Roberto Rodrigues Afonso mostrou para a gente. O problema fiscal brasileiro, gravíssimo, é federal. Ele não é municipal nem estadual. Então, o que nós temos que fazer é criar mecanismos novos, fundos de investimento, muito planejamento estratégico para dar às regiões a potência para desenvolver a sua economia. E não botar aquilo tudo escravizado, o dinheiro em Brasília, nesse vai e vem corrupto e ineficiente. Porque quando o dinheiro vai e volta, é só desperdício, é só mal feito que a gente vê por aí. Então, basicamente, aumentar a receita própria, fortalecer o município. Os estados, eu vou dizer a vocês, não existem mais, tá? Com exceção de São Paulo e outros poucos, praticamente não existe, porque na Constituição não há competências claras e definidas para os estados. Eles são o que sobrou de um governo federal que continuou com a Constituição de 88 extremamente centralizado, que ele usou um artifício. No artigo 23 e 24 da Constituição, você tem as tais competências comuns e concorrentes. E, com isso, o governo federal
engoliu os estados e municípios, que é ele que faz as leis, ele exagera, ele faz leis minuciosas que são impostas de baixo para cima e que tiram a capacidade dos estados de inovar, como é o espírito das federações mundiais, né? Então, é isso. Nós precisamos. Agora, eu acho que os estados são uma velharia. Em geral, eles são muito patrimonialistas, eles são muito dependentes de uma estrutura de favores, de amigos que eles têm, porque o dinheiro é pouco e o meu pirão primeiro. Então, todo governador tem meia dúzia de amigos que ele distribui o dinheiro e isso não está funcionando também, não. Então, eu acho que nós temos que regionalizar o Brasil. Eu vou partir agora para um grande debate que o PSDB está abrindo a partir de junho e que vai levar para as convenções no segundo semestre, para dizer como é que o Brasil deve se organizar. E eu acho que o Brasil deve se organizar dessa maneira, através das regiões e dando aos estados mais responsabilidade na coordenação dessas regiões mais autônomas e mais produtivas, né? Eu acho que é isso que a gente precisa. Para isso, a reforma tributária tem que ajudar. Não para fazer caixa para o governo, que é o que essa reforma do API que está em discussão pretende. Porque, quando você analisa os cálculos que estão sendo feitos pelo Paulo Rabelo de Castro, pelo senador Ariovisto, que está lá no Senado, você vê que é um aumento colossal de receita, que eles dizem que não vão fazer, mas está implícito. Que você vai aumentar uma alíquota para 25%, quando a União Europeia cobra uma alíquota um padrão de 7%. Então, quando tudo vai pagar 25%, a carne, o leite que não pagava, tudo que eles querem botar, isso vai ser uma dinheirama em Brasília, que é o que o governo quer. Mas eu acho que o dinheiro que nós precisamos é para investimento, não é para ficar fazendo politicagem, nem esse tipo de clientelismo aí muito, muito de má qualidade, que não vai levar o Brasil a nenhum lugar. Perfeito. Olha, continuando aqui, mais ou menos nesse diapasão, entre as mudanças que o Brasil, apesar das dificuldades que nós vimos enfrentando na nossa economia, a verdade é que o interior brasileiro, nas últimas décadas, ele cresceu muito, ele ganhou uma outra presença na nossa economia, não é? Hoje em dia, nós temos grandes cidades do interior, notadamente aqui no estado de São Paulo, que se comparam a capitais. Em recursos, em habitantes. Como você vê essa mudança da economia brasileira, essa interiorização que houve com centros de produção, não só do agro, o agro também é muito importante, mas você tem regiões brasileiras que não são tão ligadas ao agro assim, que estão despontando como lideranças econômicas, né? E que lições você acha que os administradores públicos brasileiros podem incorporar desse crescimento do nosso interior? Olha, graças a Deus, né? Nós temos que comemorar e, a despeito de todos os entraves que o Estado brasileiro impõe ao setor produtivo, nós continuamos vivos e dinâmicos. E isso eu tenho que comemorar com vocês, porque o interior de São Paulo realmente é um exemplo, né? E eu quero até a ajuda de vocês para introduzir esses mesmos princípios aqui no interior do estado do Rio, que está como o século XIX ainda, né? Que não conseguiu. Você imagina que nós não temos uma autoestrada decente que ligue a capital do Rio de Janeiro a Campos, que é a capital do petróleo. Leva 5 horas para atravessar 250 quilômetros. Então, é um horror, né? Então, isso é um exemplo. O Brasil tem uma dinâmica que cresce a despeito da nossa irresponsabilidade, a respeito da fragilidade do governo federal e da sua incapacidade de coordenar o Brasil. É isso que eu deduzo. E o que eu desejo é simplesmente criar os mecanismos para facilitar esse processo, que é redentor, né? Que é redentor.
Então, temos que premiar os empreendedores e temos que desestimular a inércia, a inanição, a impotência e a derrota. É isso que nós temos que fazer. Mas, Porque Aspásia, quando você fala isso, você está transmitindo o seguinte: olha, o empresário, o povo brasileiro, não é só os empresários, os trabalhadores brasileiros e o povo brasileiro é progressista, num bom sentido. Ele sabe que ele tem uma visão de futuro, né? Ele procura, dentro de uma estratégia emergente, fazer o que faz. Em compensação, quem manda no processo político não tem esse interesse. O interesse deles é controlar o orçamento e dividir entre os amigos. Qual é o processo na via democrática que a gente faz essa transformação? Como é que você enxerga essa transformação no futuro? Bem, o que eu aprendi da ciência política, eu devo a grandes pensadores, né? Mosca, desde 1890, está falando sobre isso, Pareto. Isso é um problema de esgotamento da classe política. Nós temos ciclos de apogeu, de ascensão, estabilidade e declínio, né? Nós estamos vivendo o declínio de uma classe política que exaure o país e que tudo que ela pode produzir é para ela mesma e não para o conjunto da população. Eu acho que é uma classe política despreparada, sem projeto político, que usa a democracia como justificativa para a sua existência, mas ela é que não... despreparada ou ela é preparada para poder assaltar o povo brasileiro? Não, ela é esperta, né? Digamos assim. Ela é preparada para assaltar. Ela é preparada, né? E ela descobriu o seguinte: se nós não temos um sistema produtivo capaz de gerar prosperidade, vamos transformar a política nessa acumulação de capital que elas querem. Então, elas estão enriquecendo. Deus sabe lá, os filhos vão estudar em Harvard, na Suíça, mas é um grande assalto, né, ao patrimônio público que a política abriu em seu próprio favor, né, para poder se manter no poder. E eu sei que vocês vão me perguntar sobre o Poder Judiciário, responderei. Vamos perguntar já, como é que você está vendo esses primeiros meses de governo Lula? Eu acho que esse ciclo da classe política que tomou o poder despreparada em 88 está se esgotando, é óbvio, né? O Bolsonaro foi o exemplo trágico de que esse modelo não deu certo. Por que não deu certo? Foi uma classe política que estava com raiva da ditadura, eu também estava, todo mundo estava, né? Mas a visão do estadista tem que ser maior do que os seus problemas menores, né? Seus problemas pessoais. Então, eu acho que essa classe política era raivosa da ditadura, e a Dilma foi um exemplo disso, com uma comissão da verdade que desviou a atenção para coisas que estavam lá, já deviam ter sido ultrapassadas, né? E nós precisamos, e mais, 88 aconteceu, vocês sabem muito bem disso, antes da queda do Muro de Berlim, né? E da liberalização do mercado mundial. Então, nós ficamos escravos de ideias obsoletas para conduzir um país que estava renascendo da ditadura. Isso foi uma coisa muito triste. Eu acho que o Fernando Henrique, o Itamar Franco e o Fernando Henrique, e o Collor, em alguma medida, de maneira muito desastrada, abriram uma picada, mas Lula teve uma grande sorte e o Brasil teve um grande azar. É porque o mercado foi favorável para um distributivismo menor, né? Um falso consumismo da baixa classe média, que não durou nada, porque a crise nos pegou logo em 2008, né? 2008.
Então, esse paraíso lulista durou muito pouco, né? E o Lula, que é um grande político, eu não vou discutir esse assunto, né? Ontem mesmo nós vimos, ele teve um grande fracasso no debate, na seu desempenho aí no G7, mas ele transformou aquilo numa coisa, num pacote interessante, né? Criticando a ONU e tudo mais. Então, o Lula é muito hábil, só que ele está completamente possuído pela ideia de recuperar o que ele perdeu, né? E esse é o grande erro dele, porque com o apoio que ele teve, né, de um segmento que estava ali flutuante e que já foi até, votou em Bolsonaro, ele podia ter construído um projeto de futuro para o Brasil. E a gente não vê esse projeto. Hoje eu acabei de ler, para minha tristeza, que a informatização do SUS, que devia acontecer imediatamente para dar resultados em poucos meses, vai levar ainda, vai ter que fazer uma lei para ajustar as regulações, sei lá por que tem isso. Caramba, isso se faz com um decreto, né? Mas não, vai ter que passar por uma confusão medonha e vai levar vários anos, meu Deus do céu. Que desespero é esse? Nós podemos transformar o SUS numa coisa 10 vezes melhor em 3 anos. E vamos, de novo, passar por essa maluquice de fazer leis e leis e leis que não servem para nada, que as nossas leis não valem nada, né? Nós votamos uma coisa, o Supremo decide uma coisa hoje, e ele muda retroativamente essas leis 5 anos depois ou 3 anos depois. Então, estamos num manicômio institucional, essa é a realidade. E a nossa democracia numa fragilidade extrema, porque as pessoas estão ficando com raiva, irritadas, e as únicas pessoas que têm bom senso somos nós, né? Nós aqui, nós três. Você falou que a democracia está no banco dos réus, mas eu pergunto, está no banco dos réus ou está no cadafalso da forca? Mas, olha, você tem razão. Eu acho que nós podemos estar com uma democracia terminal, né? E não será com a minha colaboração, nem com a de vocês, que nós vamos por um caminho, por um suicídio coletivo. Não será, né? Porque a democracia, já disse lá, já disseram os sábios, é o melhor dos sistemas comparado com os outros, né? Então, vamos lá. Agora, o desafio é muito grande, porque até onde o povo brasileiro, que é criativo, eu queria fazer uma confidência pessoal a vocês. Eu tive ontem, um domingo, abençoado aqui em casa, porque, sem querer, eu recebi a visita de uma pessoa que trabalhou comigo e cujo filho eu ajudei dando um estágio na FGV, e eles vieram me visitar porque me viram na televisão e ficaram com uma saudade muito grande e apareceram aqui depois de 20 anos. E foi um encontro extraordinário. Primeiro, uma mulher humilde que me disse coisas que me comoveram as lágrimas sobre o Brasil, sobre a ética, sobre tudo que vocês possam imaginar. E o menino, o filho que eu ajudei, ele se apaixonou pela matemática, está estudando matemática, disse coisas incríveis sobre a importância da matemática para as pessoas, está fazendo um trabalho de educação, de participação nas escolas, para preparar as crianças com jogos eletrônicos para ser introduzida ao cálculo de probabilidade e aos princípios da matemática. Eu digo, mas por que você se apaixonou pela matemática? E ele me respondeu, e eu digo a vocês que, emocionada, eu vou botar isso no ar, na minha rede. Ele me disse o seguinte: eu amo a matemática porque a matemática é a abstração que me dá instrumentos para mudar as coisas da vida. E me citou um teorema de 200 anos atrás, que ficou durante 200 anos como um teorema, nada mais do que isso, e ele disse, olha, hoje esse teorema nos
nos dá a possibilidade de resolver problemas tais e tais e tais. Um menino que mora na periferia do Rio de Janeiro, eu digo a vocês, o povo brasileiro é muito melhor do que a gente imagina. E eu acho que Santiago Dantas tinha toda a razão quando ele disse que esse povo não merece a elite que tem. Perfeito, Aspásia. Eu vou mudar um pouco aqui o teor da nossa entrevista para um outro lado aí, que eu creio que você, como se diz hoje em dia, tem direito de fala, e um grande direito de fala. Existe aí uma lamentação do fato do Brasil, em termos de população, de demografia, ser dividido praticamente igual entre homens e mulheres, as mulheres até ultrapassando os homens um pouco hoje em dia. E quando chega na representação política, isso não se repete. Você tem uma representação política no Brasil predominantemente masculina. Nós já tivemos recentemente uma presidente da República, mulher, temos ministros de Estado mulher hoje em dia, mas não há como negar. Se a gente fizer uma foto de qualquer parlamento brasileiro, as mulheres estarão subrepresentadas segundo a demografia. Você que é uma pioneira, né? Que foi deputada, foi vereadora, teve uma vida partidária atuante. Como é que você vê isso? Qual é a razão? Existe alguma razão particular ao Brasil, né, nesse fenômeno? Ou isso é um problema humano? Enfim, como você vê isso? Olha, Zé Carlos, você fez uma pergunta muito difícil. Eu me faço essa pergunta todos os dias, porque o Brasil hoje é dos últimos países do mundo em representação feminina. Para te dar uma ideia, nós estamos na pior posição dentro da América Latina. Por exemplo, as mulheres chilenas têm uma tradição antiga, né? Mas na Colômbia, no México, em todos os lugares, as mulheres estão melhores do que no Brasil. E na África, mais ainda, porque há um certo matriarcado ali. As mulheres mandam muito na África, muito mais do que nós. E quando você olha a distribuição da representação da mulher no mundo, você vai ver que o Brasil é dos piores países. Nós temos hoje 17%, se tanto, da representação no Congresso. Mas se você for analisar que mulheres são essas, você vai ver que a maioria é ou filha de algum cacique político, ou mulher de algum cacique político. Então, a representação é muito pequena. E a pergunta que eu me faço é a que você fez. O que há de errado conosco? Eu acho que esse processo regressivo que o Brasil viveu, na indústria, em tudo, né? No processo até civilizatório mesmo, eu acho que, de certa maneira, amedrontou as mulheres. Porque as mulheres, bom, no que depende delas, elas estão brilhando, né? Elas são as melhores alunas, disparado. O resultado nas escolas e nas universidades é incrível, né? Há profissões, por exemplo, como a medicina e agora a engenharia. Você está vendo um número de engenheiros de produção que estão surgindo, é enorme. Mas quando você chega no poder, aí tudo se complica. Os partidos políticos, eu acho que eu sou a única. Eu sou a única presidente do partido. Do PSDB, sou a única. Mas, olhando assim, de conjunto, você tem o Podemos, se não me engano, que é a Renata, né? Mas praticamente não tem nada. Então, o que há de errado? As mulheres não gostam, elas têm repulsa a maneira como o poder se organiza no Brasil, porque não é a maneira como elas organizam o poder doméstico, como elas entendem o mundo. Eu acho que é isso. Há uma incompatibilidade de valores. Então, quando se criou a cota de 30%, que é uma cota mais do que justa, imediatamente os homens descobriram uma maneira de burlar a regra, que é contratar mulheres, em geral inexpressivas, que não ameaçam o poder deles, para dar uns votinhos aqui, outro ali, e para cumprir a cota. Essa é pouca vergonha que nós vimos acontecer
ao longo desses últimos anos. Então, eu, como presidente do partido, no Rio de Janeiro, eu estou fazendo exatamente o contrário. Eu estou trazendo as melhores mulheres, procurando estimular aquelas que têm liderança social, liderança no setor produtivo, liderança nas ONGs, para poder ver se eu posso reverter esse processo. Mas eu acho que as mulheres veem as coisas de outra maneira, porque a mulher é holista, a mulher integra as coisas que o mundo moderno divide, né? Por exemplo, a especialização. Cada ministério faz uma coisa diferente. A cabeça da mulher une aquelas políticas. Por exemplo, eu, quando estive no Ministério do Meio Ambiente, eu fiz isso. Eu falava com todos os ministérios, eu trazia todo mundo para trabalhar comigo, e essa foi a grande contribuição que o meio ambiente deu no plano da governança. Foi o meio ambiente que revelou ao mundo que as políticas públicas se fazem integradas e não divididas. E porque nós tínhamos essa ideia, nós ficamos solitários e o meio ambiente perdia todas. Porque está tudo dividido em clientelistas, em partidos, em clãs regionais. Por que um ministro que é, por exemplo, sergipano, vai fazer o bem para um catarinense? Ele vai pegar o dinheiro pouco que ele tem e vai botar em Sergipe. E que Brasil é esse que nós vamos ter dessa forma? As mulheres vêm diferentes, as mulheres gostam de integrar, as mulheres são holistas. Quando elas organizam equipes, elas são excelentes, porque elas são generosas, elas são maternais, elas cooperam muito mais do que elas competem. Então, essa extraordinária potência feminina é que eu acho que eu pretendo convocar para mudar o Brasil. Porque se essa classe política está moribunda por incompetência, por inabilidade, por incapacidade e por ignorância, quem sabe essas mulheres novas que estão surgindo não vão fazer esse papel de adubar esse país, esse território riquíssimo, essa população extraordinária que precisa de generosidade, que precisa muito mais de liderança do que de políticos. Essa é a realidade, porque se eu não tenho a liderança, a política empobrece, não é verdade? Mas, Aspásia, tem um vulcão surgindo. A liderança das organizações não governamentais, a liderança é feminina. Você tem razão, você tem razão. É um vulcão, daí está prestes para explodir. Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que incentivar essa liderança feminina que está nesse vulcão, está nessa lava do vulcão na sociedade civil organizada e deslocar para o veio da representação política. Ela já existe, a força já está presente. Olha, nós temos que fazer esse deslocamento. Ronaldo, eu agradeço a você, até emocionada, porque nós precisamos ouvir isso de um homem, né? As mulheres não querem trabalhar sozinhas, né? Eu acho que a relação homem-mulher é uma relação, para mim, atávica, extraordinariamente fértil. E quando os homens vêm conosco juntos, a nossa potência, a nossa força multiplica. E, na verdade, você está dizendo uma coisa muito sábia, é que a inovação que nós precisamos na política, ela tem que vir de forças que estavam fora do processo político, porque as que estão dentro estão viciadas. E eu te digo, por exemplo, um exemplo. Hoje, os partidos políticos gastam 88% do seu tempo, para não dizer 100% do seu tempo, fazendo trocas. Eu te dou 2 vereadores, você me dá 2 isso, 2 aquilo, eu ponho aqui, você põe ali. E para quê? Ninguém sabe. Não tem projeto, não tem programa, não tem missão, não tem direção, não tem nada, né? O que nós estamos fazendo aqui é justamente construir esse núcleo central que vai ser a dinâmica
das novas lideranças. E isso não se faz comigo e com você sozinhos. Nós temos que chamar os economistas, nós temos que chamar os antropólogos, nós temos que chamar as lideranças de bairro. Todas as forças vivas têm que participar para trazer solução. Temos um exemplo aqui no Rio de Janeiro extraordinário, do Aranha, que é um líder da tecnologia na PUC. É um dos melhores quadros que nós temos no Brasil hoje. O Aranha resolveu fazer um projeto de inovação na Rocinha. Está bombando, gente. O projeto está dando resultado, eles estão fazendo experiências com energia renovável, com lixo, com tecnologia, com aplicativos. Então, isso mostra que o potencial do país, né? O Franco Montoro sempre dizia, as pessoas estão na cidade, estão nos bairros, elas não estão no governo federal, né? Então, essa lição nós temos que tirar de que grandes brasileiros, especialistas, pessoas capazes e mulheres podem fazer uma coisa que a Universidade de Harvard declarou aí há 10 anos atrás, que é lideranças sem autoridade. Lideranças sem autoridade são aquelas pessoas que têm conhecimento de processo, que têm iniciativa. Eu tenho uma amiga que está fazendo uma revolução na periferia do Rio de Janeiro, no bairro de Caxias. Ela abriu agora uma trilha de 100 quilômetros com a ajuda do Boticário para chegar até a Baía de Guanabara, que é um caminho antigo que se perdeu e está abrindo pousadas e coisas incríveis ali. Quer dizer, essas lideranças sem autoridade é que tem que tomar a pulso o Brasil, que tem que liderar essa grande ruptura com o sistema político brasileiro, que é um sistema político corroído pela indecisão, pela incompetência e agora pelo clientelismo. Nós estamos à beira de um colapso clientelista, né? Então, é isso que nós vemos nos poderes aí, o poder judiciário assumindo a liderança do país, porque o poder executivo é fraco e o poder o poder legislativo vai por um caminho e o executivo por outro. E aí o judiciário deita e rola. É um poder muito privilegiado, com salários 30, quase 40 vezes maior que o salário mínimo. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Dentro do setor público, nós temos diferenças salariais de quase 40 vezes entre quem ganha o salário mínimo e quem está no Poder Judiciário. Está ganhando R$41 mil. E as espertezas que crescem ali impunemente são absurdos. Como, por exemplo, se um juiz comete um crime porque vendeu sentença, um crime porque escondeu alguma prova, um crime qualquer, a penalidade que ele recebe é ir para casa ganhando R$40 mil. É aposentado com salário integral. Entende? Que país é esse, gente, que nós estamos vivendo? Aspar, nós estamos chegando aqui ao fim do programa, mas eu tenho uma última pergunta e abrir também o microfone aí para você nos dar aí um recado final. Mas a pergunta seria o seguinte: vamos imaginar que nós estamos num filme e que estamos assistindo um filme que é esse nosso novo governo e estamos no começo do filme. Se você tivesse que sair do cinema agora, você ia achar que o filme ia ter um final feliz, um happy end, ou não? Qual seria a sua previsão se você recebesse uma telefonema, tivesse que sair do cinema? Qual seria a sua previsão? Olha, você sabe muito bem que vocês conhecem conjuntura política. A conjuntura é móvel, né? E ela é imprevisível, porque ela depende da criatividade das lideranças. Se eu tivesse lideranças criativas, eu ia dizer, olha, as dificuldades são até certo ponto normais, né? É um partido que tem minoria no Congresso, é um partido que
tem um projeto muito especial, muito singular, né? Mas, na verdade, o que eu estou vendo é desolador, né? Porque nós não estamos indo para frente. O Lula, para minha surpresa, ele está usando o talento político dele para congelar as mudanças e para voltar para trás. Quer dizer, para recuperar o terreno perdido, para recuperar o crédito que ele acha que o PT perdeu. E isso tudo é quase que impossível, porque o que passou, passou. Né? Nem nós vamos mais pensar no governo Fernando Henrique como a solução de todos os problemas. Né? O Fernando Henrique deixou um legado gigantesco. Franco Montoro deixou um legado gigantesco. Mas nós não podemos ficar presos ao passado. E o governo é prisioneiro do passado. Né? E numa situação muito grave, que os partidos políticos brasileiros, se a política brasileira vai mal, os partidos estão em colapso. Eles são numerosos, eles são puramente clientelísticos, que estão com recursos públicos para fazer políticas clientelistas privadas, em geral a serviço de caciques políticos, né? E os partidos que não têm essa tradição do caciquismo político pagam caro por isso. E é por isso que eu aposto que o PSDB pode dar uma resposta positiva se ele tiver um projeto organizado e coerente para oferecer ao Brasil. Né? Eu não acho que o centro político deve ser morno, deve ser inorgânico, né? Ou sem sal nem pimenta. Não pode ser. O centro político tem que ser o ponto de aglutinação das forças que estão à esquerda e à direita para empurrar o país para frente. Né? Então, me parece que o problema grave hoje é o problema da representação política, porque a população está extremamente descontente com o governo, estava com Lula, estava com a Dilma principalmente. Depois, o Bolsonaro trouxe uma ilusão que foi um desastre. Depois, voltamos agora para Lula, a decepção é grande. Então, há uma decepção coletiva que tem que ser canalizada para algum lugar. E eu acho que na história da humanidade, sobretudo da modernidade dos últimos 300 anos, você não consegue fazer isso sem partido político. Agora, eu estou propondo um hackathon, né? Um hackathon para a gente saber qual é o meio de transformar esses partidos de cloacas de interesses familiares, de chefias políticas antigas e sem nenhuma dinâmica, para alguma coisa viva que atrai os jovens, né? Que possa trazer resultados inesperados e positivos, como esse que eu citei da Rocinha, sob o comando do Aranha. Né? Então, os governos precisam se renovar. E o Brasil, acho que está num momento de limite, né? Num processo limite, em que ele tem que procurar reinventar os partidos políticos, reinventar a política e adequar as necessidades e os desejos da nossa população aos desafios da sociedade digital, que são imensos, imprevistos e que o Brasil está na retaguarda. Então, esse é o grande desafio, é jogar o país no século XXI, aproveitando a potência dos seres humanos e trazendo vigor, energia, oxigênio para abrir essa picada que está entupida aí, nós estamos parados, estacionados num vazio político muito grave e que pode realmente alimentar projetos alternativos, projetos regressivos, mais graves do que os que nós já vivemos até agora. Obrigado.
Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu acho que foi um programa muito bom, muito interessante. As pessoas que vão assistir, com certeza, tem muito o que pensar. E creio que a sua posição de aceitar presidir o PSDB numa cidade como o Rio de Janeiro, uma cidade tão conflituosa como, infelizmente, é o Rio de Janeiro, e uma política tão atrapalhada como é a política carioca, tão influenciada por forças externas que não deviam estar nem perto da política. Enfim, isso é a sua mensagem positiva, é a mensagem de quem Não, olha, acredita que as coisas vão acabar bem, que as coisas vão acabar bem. Zé Carlos, eu sou presidente do PSDB do Estado do Rio de No Janeiro. Estado do Rio. Então, e o Estado do Rio, eu até Que não confirmo. que não é melhor, é muito difícil. É muito difícil, o norte do quanto tempo não há um planejamento para o norte fluminense? Quanto tempo você não escuta um governador, alguém chegar com uma plataforma para o que fazer com o norte do estado? Não é? Eu espero que São Paulo me ilumine. Me convida, por favor, para conhecer, porque eu já andei pelo interior de São Paulo há alguns anos atrás, mas eu preciso me reciclar, né? E ver tudo de bom que aconteceu aí nos últimos anos e que nos anima muito, né? Porque a federação é isso, um estado ensina para o outro, uma cidade ensina para outra o que há de melhor, não é isso? Perfeito. E aí a comunicação. Nós temos que nos comunicar. Exato. Sem dúvida. Então, queria lhe agradecer aí e vamos conversar mais. Sem dúvida, vamos ver se repetimos essa entrevista. Foi um grande prazer. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Mandem, Ronaldo, por favor, mande o seu telefone. Vamos fazer uma lista de amigos, porque as lideranças estão vivas, né? E nós precisamos aproveitá-las enquanto podemos, né? Enquanto não é tarde demais. Comentários e entrevistas sobre política.